Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Amém, irmãos, bem-vindo a mais uma reunião. Vamos desfrutar do hino Apressando a Volta do Senhor. Então vamos estar também orando e vigiando pela mensagem que vai ser falada pelo irmão Ademar. Amém. Restringe meu viver e faz me parecer contigo mais. Meu ser Senhor, vem inundar para o mundo expressar que teu eu sou. Escolhi te amar, servir. Quero da palavra falar, evangelizar, esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em amor, esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em amor. Fiel me faz em meu andar, ao mundo quero as costas dar. Ao teu chamado atender, te ofertar todo o meu ser e viver por ti, para ti. É teu reino vir, invocar-te, sempre buscar e servindo estar, esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em amor, esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em amor. Restringe meu viver e faz me parecer contigo mais. Meu ser Senhor, vem inundar para o mundo expressar que teu eu sou. Escolhi te amar, servir. Quero da palavra falar, evangelizar, esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em amor, esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em amor. Fiel me faz em meu andar, ao mundo quero as costas dar. Ao teu chamado atender, te ofertar todo o meu ser e viver por ti, para ti. É teu reino vir, invocar-te, sempre buscar e servindo estar, esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em amor, esperando e apressando a tua volta. Estou sempre orando e vigiando, crescendo em amor. Amém, irmãos? Agora vamos desfrutar do hino C8. Que alegria! Deus em Cristo me salvou, mudou minha sorte,
livrou-me da morte, e sua vida me dispensou. Fui predestinado, eleito e chamado, com seu Filho herdeiro sou. Que alegria, Deus em Cristo me salvou, mudou minha sorte, livrou-me da morte, e sua vida me dispensou. Fui predestinado, com seu Filho herdeiro sou. Eis que Deus é minha salvação, o meu canto e vigor. Tirarei com alegria águas vivas todo dia, invocando-te, Senhor. Que segurança, o Senhor me resgatou, Cordeiro amado, por mim imolado, com o seu sangue já me comprou, tirou meus pecados, não mais condenado, em suas mãos bem seguro estou. Eis que Deus é minha salvação, o meu canto e vigor. Tirarei com alegria águas vivas todo dia, invocando-te, Senhor. Que salvação, pois concedeu-me o Senhor. Jamais vou perdê-la, mas desenvolvê-la em santidade e em temor. E Cristo em vitória conduz minha glória, Com os cativos do seu amor. diz que Deus é Minha salvação, meu canto e vigor. Tirarei Com alegria águas vivas todo dia, invocando-te, Senhor. Amém, irmãos, depois de desfrutarmos esses hinos que nos salvou, nos levou para o Espírito, vamos agora desfrutar da mensagem. Amém. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos, estamos de volta para mais uma mensagem dessa semana que tem como título O Cativo e o Bom Perfume de Cristo. Mensagem 1 do Alimento Diário, Contemplando Deus. Quero aproveitar esse momento e chamar todos os santos para juntos fazermos uma oração por esta reunião, para que o Espírito possa nos usar nessa noite e trazer para nós a palavra do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nessa noite somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado
de poder buscar a Tua palavra nesses últimos dias, onde a Tua palavra tem se revelado, mostrando para nós o caminho que devemos seguir para trazer o Senhor de volta. O Senhor tem reunido os ministros da nova aliança para fortalecimento da Tua palavra nessa terra. Por isso, nos usa nessa noite para falar aquilo que está no Teu coração e que possa trazer para nós a palavra de edificação. Lava-nos com Teu precioso sangue, limpa-nos completamente a nossa consciência e sara-nos nessa noite. Pedimos também pelas pessoas que estão nos assistindo nessa noite, as pessoas que nos contataram através de e-mails, através de WhatsApp, das redes sociais, aquelas que desejam ouvir a Tua palavra. Ó Senhor, queremos orar por essas pessoas, que o Senhor entre no coração de cada uma delas nessa noite e possa fortalecer a sua fé e aumentar a sua esperança. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos, que a palavra do Senhor tem sido viva e eficaz. Nas últimas mensagens que ouvimos, nós percebemos que Deus tem um encargo e tem um desejo e uma expectativa para cada um de nós nesses dias. A palavra do Senhor que tem falado nesses dias é para nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Graças a Deus. O Senhor hoje deseja encontrar um grupo de pessoas que tenha o desejo e que ame a sua palavra e ame a sua volta. O Senhor está procurando você, Ele está procurando a mim e a você. Ele escolheu a mim, escolheu você para fazer parte desse ministério. Graças a Deus. O Senhor tem mostrado para nós que há um grande interesse da parte de Deus em buscar essas pessoas para prepará-los para o reino que há de vir. Você está preparado para isso? Você está pronto para a volta do Senhor? Essa noite nós vamos falar sobre alguns assuntos que despertarão a nossa atenção para a vinda do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler com vocês o capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 14 e versículo 15. Vou ler para todos vocês, se vocês tiverem a Bíblia e quiserem acompanhar, 2 Coríntios 2, 14 e 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, graças ao Senhor. Essas palavras, irmãos, desses últimos dias e das mensagens que temos ouvido, têm incomodado o inimigo de Deus, Satanás. Tem tirado o seu conforto, porque ele sabe que o Senhor, nesses dias, estão buscando pessoas para trazer o Senhor de volta. E isso realmente os incomoda. Nesse versículo nós podemos perceber que nós somos o triunfo de Cristo, graças ao Senhor, que por meio da sua ressurreição, nós hoje, os cativos de Cristo, estamos prontos para batalhar contra o inimigo. Graças ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Queria chamar a atenção de vocês também para falar sobre Apocalipse capítulo 12, versículo 12, que dizem: por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás, ele sabe disso, ele sabe que os servos de Deus que amam a Bíblia, que amam o Senhor, que buscam a sua palavra, que são verdadeiros adoradores de Cristo, eles estão prontos para essa batalha. Então Satanás, ele tem estratégias para nos desencorajar, para nos desestimular, para apagar o nosso espírito e nos impedir de servir a Deus. Hoje nós estamos vivendo um período de recluso em nossas casas por conta de uma doença que espalhou por todo o mundo. A nossa cidade, logo em breve, estará totalmente fechada. O que isso representa para você? Isso não tem chamado a sua atenção com respeito às coisas que Deus tem falado na Bíblia, com respeito às suas promessas, com respeito à sua palavra em favor da sua vinda? Isso por acaso não toca no seu coração que tudo isso é uma afronta do inimigo para nos impedir de servir a Deus?
Você não tem observado que essas coisas que estão acontecendo é para tirar o nosso desfrute, para tirar a nossa alegria, para tirar aquilo que mais preza em nós, que é a viver da igreja junto com os irmãos. Eu chamo a sua atenção nessa noite para buscar ao Senhor e pedir a Ele que entre com a sua providência e que mantenha a sua palavra nessa terra, de trazer a paz para nós. Nós precisamos orar, irmãos, com fervor de espírito. Nós não podemos aceitar essa situação. Isso é uma demonstração de que Satanás está enfurecido. Ele tem um desejo no seu coração, ele tem uma estratégia, ele tem um plano contra a igreja, mas nós não desistiremos, estaremos sempre avante, buscando ao Senhor e a sua vinda. Essas palavras podem se tornar tão fortes para nós, mas nós devemos ter uma oração prevalecente. Não podemos deixar que Satanás impeça a nossa vida da igreja. O nosso viver, o nosso desfrute e a nossa alegria está na palavra de Deus, em desfrutar Cristo todos os dias. O inimigo está furioso. Nesse versículo aqui, nós vimos que ele está percebendo, ele está sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora eu pergunto para você: você tem desfrutado do Senhor para que Satanás olhe para você e diz: com esse daí eu não posso ter muita esperança, porque logo o meu tempo vai acabar? Ou será que quando ele olha para você e para a sua vida, ele diz: por conta desse daí eu ainda vou ficar muitos anos aqui? Como tem sido o seu desfrute nesses dias? O desfrute da palavra de Deus, a leitura dos livros espirituais, seu relacionamento com o Senhor, suas orações. Como tem sido as nossas orações nesses dias, amados? Nós temos orado simplesmente para resolver os nossos problemas pessoais? Ou estamos orando para que o Senhor cumpra o seu desejo? Nós vamos ver nessa noite a respeito de algumas orações que podem mover todas as coisas nos céus e fazer a vontade de Deus ser estabelecida nessa terra. Ó Senhor Jesus! Por isso, irmãos, certamente Satanás não está confortável. O que está acontecendo nesses dias incomoda o inimigo. E você tem visto pelas notícias, e tem visto nos jornais, nas redes sociais, a expectativa das pessoas com respeito a esse tempo. As previsões econômicas não têm sido muito satisfatórias. Não é só por questão das doenças, mas lembre-se que o Senhor falou lá em Mateus que isso é um princípio de dores. A situação do nosso país não é uma situação confortável também, como os demais países que estão debaixo dessa situação. O que será, irmãos, que nós podemos ouvir e sentir nesses dias? Ó Senhor Jesus, nós precisamos ser aqueles cativos de Cristo, que exala o bom perfume de Cristo. Quando você contata as pessoas, quando você tem a oportunidade de ter um relacionamento com as pessoas através de redes sociais ou de telefonemas, como tem sido essa relação entre você e a outra pessoa? Do que você realmente tem falado nesses dias? Você tem falado sobre a pandemia ou sobre a palavra de Deus? Queria chamar a sua atenção para esses motivos, porque esses motivos são interessantes para que essa palavra de Deus se cumpra em nós. Amados irmãos, nós precisamos conhecer as estratégias de Satanás. Nós precisamos conhecer quais os seus planos, as suas ações, para nos prevenir das intenções malignas que o Satanás se preocupa nesses dias em trazer para nós. Sabe qual é um grande problema? Hoje nós podemos ver aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, ele tem uma coisa muito interessante que fala aqui, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Vou ler para vocês. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance
vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios, os seus propósitos, os seus pensamentos, as suas intenções. Nesse versículo, Paulo fala claramente a preocupação dele nesses dias. O que está no coração de Paulo é que nós devemos nos preocupar com as pessoas que estão à nossa volta. Preocupar com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos amigos, as pessoas que estão próximas de nós. Em meio a tudo isso, muitas vezes, o nosso relacionamento com as pessoas são afetados. E por conta dessa situação que se levanta, nós perdemos um pouco da comunhão com Deus. Ou seja, Satanás, ele sutilmente procura nos interromper, nos impedir, nos neutralizar dessa comunhão com o Senhor. Pequenas coisas, pequenos detalhes, uma pequena palavra, um pequeno ferimento pode abrir uma grande ferida no nosso coração e no nosso viver. Nós precisamos tratar isso. Ele diz aqui, nesse versículo 11, que para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Os problemas que nos afligem, os problemas que nos cercam, as dificuldades e as situações em que vivemos, rouba de nós a nossa alegria e o nosso desfrute. Talvez você não esteja trabalhando, né? Talvez você esteja em casa aí, por conta dessa situação, tem uma idade avançada, ou um problema físico, ou um problema de saúde, e você não esteja trabalhando. Mas aqueles que estão trabalhando, eles estão produzindo muito mais para alcançar os seus objetivos. E quando eles chegam em casas, eles chegam cansados, eles chegam exaustos, porque eles têm que produzir o dobro para conseguir o que eles conseguiram antes, por conta dessa situação. Isso rouba ou não a sua alegria? Rouba ou não o seu desfrute de Cristo? Talvez o tempo que você queria, naquele momento ali, ter com o Senhor uma comunhão, ler um livro, mas você está tão cansado, tão fadigado, tão exausto, que você não consegue tocar no Espírito. Você toma um banho, se alimenta e logo depois você vai fazer o quê? Dormir para descansar, para recuperar suas energias para trabalhar no outro dia. E Satanás sabe o que é que diz? Esse daí ainda vou ganhar muito tempo. É isso que Satanás está fazendo. E nós não podemos permitir isso. Nós devemos invocar o nome do Senhor, abrir o nosso coração para o Senhor e pedir força, pedir que o Senhor nos encha do seu Espírito, que o Senhor nos encha da sua força para enfrentarmos esses dias difíceis. Uma estratégia que Satanás tem colocado nesses dias, irmãos, uma delas é com respeito ao mistério da iniquidade, conforme Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. 2 Tessalonicenses 2, 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A operação do mistério da iniquidade está assolando a humanidade. Sorrateiramente o inimigo tem infiltrado de uma maneira muito sutil, muito camuflada. Satanás tem colocado na nossa mente ensinamentos, doutrinas, ideologias e muitas outras coisas que impedem o nosso discernimento. O que é o mistério da iniquidade? Para que a gente possa entender o que é o mistério da iniquidade, na verdade, isso é para tirar de nós a referência da palavra de Deus. Mas para a gente entender isso, digamos que aqui tem uma linha, e nessa linha esteja escrito: não pode ultrapassar, não ultrapasse. Essa é a linha. E toda vez que você ultrapassa essa linha, algo no seu interior lhe deixa triste, você se sente como se
infligiu alguma coisa, como se você cometeu algo, desagradou, você então fica muito triste. Significa que você ultrapassou a linha. Mas você acha que Satanás, ele diz assim, passa a linha, pula a linha. Você acha que ele fala assim? Não, ele não fala assim. Satanás sabe o que é que ele faz? O mistério da iniquidade sabe o que é? Ele tira a linha. Então você tem liberdade. Você passa da linha e nem percebe que você passou. E aí, o que acontece? As coisas vão se tornando naturais para você. Você não vai dando mais importância à palavra de Deus. Por quê? Você perdeu a referência das promessas de Cristo. Nesses últimos dias, Satanás quer roubar de nós as referências da palavra de Deus. Ele quer cegar o nosso entendimento. Ele quer dificultar o nosso raciocínio com respeito às coisas de Deus, colocando em nosso coração dúvidas, para que você não creia na palavra de Deus. Ele cega o entendimento, o mistério da iniquidade. Então, irmãos, nós precisamos conhecer essas estratégias e precisamos valorizar a palavra de Deus. Valorizar. Quando você abrir a Bíblia para ler um versículo, leia com entusiasmo, leia com oração, extraia dali o máximo que você puder, as riquezas que você puder extrair. Tire tudo aquilo que você puder tirar daquele versículo e se alimente, se fortaleça dele, encha seu espírito. Você vai ver que você vai estar um dia alimentado. Eu tenho observado que nesses dias de confinamento, as pessoas têm buscado uma alimentação adequada, primeiro para manter o seu corpo físico imunizado contra as doenças e as infecções. Então, muitas pessoas mudaram seus hábitos alimentares, não só para manter esse seu organismo fortalecido, mas porque muita gente, por conta da falta de mobilidade, por conta de exercícios, a falta de exercícios, o que é que tem acontecido? As pessoas têm aumentado o peso, têm ganhado mais peso. Então as pessoas se preocupam com uma alimentação saudável, fazer exercícios. Ou seja, a alimentação saudável melhora o seu rendimento físico. A alimentação saudável lhe torna uma pessoa mais forte contra as bactérias, contra os vírus. Do mesmo modo que seu corpo e o meu precisa de alimentos saudáveis para ter uma vida forte, um corpo físico forte, você também precisa no seu espírito da palavra de Deus que supra, que ele fortaleça, que aumente a sua fé, que ele dê esperança, que revigore, que aumente o seu desfrute, a sua alegria e o seu entusiasmo. Então, quando você usa um versículo, que você rumina, que você desfruta, você pode extrair a essência da palavra de Deus e colocar no seu espírito e suprir sua vida interior. Então, você vai estar com o espírito sempre forte. Satanás não vai poder lhe enganar com as suas estratégias, com suas mentiras. Você vai estar sempre cheio do espírito e vai poder entender as estratégias malignas e as estratégias que Satanás tem colocado na nossa frente. Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 12. Vamos ler esse versículo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. As pessoas estão perdendo as referências. Os limites foram retirados. Não é isso que tem acontecido? Não é isso que você tem visto nesses últimos dias? As pessoas não têm mais referências, as pessoas não têm mais o temor de Deus, as pessoas não respeitam mais as questões do Evangelho, zombam, as pessoas criticam como se estivesse criticando uma coisa qualquer. Satanás roubou-lhe as referências espirituais. Então, irmãos, para isso nós precisamos dar importância ao viver de um ministro da nova aliança, e também levar em consideração as nossas orações. As nossas orações são muito importantes,
Mas antes de falar sobre isso, quero ler um versículo para vocês, que está em 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18, que diz: Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Última hora. Grave bem isso. Última hora. O inimigo, ele sabe que o plano de Deus está se fechando. Nós estamos nas últimas horas para o cumprimento da economia neotestamentária, para todo o plano de Deus se cumprir. Os sinais na terra proclamam tudo isso. Até mesmo as pessoas que não são estudiosos da Bíblia, mas que fazem comentários, eles também têm essa percepção de que nós estamos chegando a um ciclo, ao fechamento de um ciclo. E eu quero dizer para vocês nessa noite, que o inimigo sabe que nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Então, o anticristo, ele vem, o que é Cristo? Cristo quer dizer a unção. A unção é o Espírito. Então, o Senhor nos deu o Espírito. E quando Ele nos deu o Espírito, Ele nos deu para ser usado. Mas por conta das situações que têm sido levantadas, a nossa fé enfraquecida, nós temos desfalecidos em alguns momentos da vida, nós esquecemos de usar o Espírito. E se a gente não consegue usar o Espírito, não podemos trazer o cumprimento da palavra de Deus em nós. Em Hebreus tem um versículo que fala que Deus é Espírito. E Deus busca os verdadeiros adoradores. E que eles devem adorar em espírito e em realidade. Outra coisa, Daniel, capítulo 8, versículo 11. Sim, ele fala assim, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército dele, tirou o sacrifício diário, e o lugar do santuário foi deitado abaixo. Ou seja, a ação de Satanás é fazer-nos cessar o sacrifício diário. Quando nós falamos para você sobre a questão da oração, nós estávamos querendo mostrar, na verdade, que todos os dias nós precisamos guardar um tempo para ter comunhão com o Senhor. É uma comunhão de mão dupla. Nós precisamos parar, respirar, eliminar todas as coisas, todos os pensamentos, afastar de nós tudo aquilo que nos incomoda e que nos impede nesse momento e dedicar-nos tão somente ao Senhor. Esse momento é chamado de sacrifício diário. Daniel tinha essa experiência. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele buscava o Senhor. Ele tinha comunhão com Deus. Capítulo 11, versículo 31 fala: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Ou seja, se nós não orarmos de fato com o nosso espírito, se nós não orarmos de fato tendo essa comunhão íntima com Deus, nossa oração será uma oração superficial. Então, não tocaremos na essência, na necessidade de Deus. E aí, Satanás se aproveita dessa situação. Então, é uma estratégia de Satanás tirar de nós o tempo, tirar de nós a oportunidade para orar, tirar de nós os momentos de desfrute com Deus. E ele fala, todo dia ele fala para você, você não tem tempo, você precisa fazer isso, você tem uma agenda para cumprir, você tem uma série de afazeres, você não pode parar agora. Então o Senhor mostrou para nós, através dessa pandemia, que nós podemos parar. Fomos obrigados a parar.
Agora estamos em confinamento, lockdown, tudo fechado, você não pode sair, você não pode fazer nada fora daquele regulamento, você é obrigado a cumprir um regulamento. Mas antes você não tinha tempo, mas agora você tem tempo, e o Senhor está dizendo para você: eu posso contar com você agora? Irmãos, a nossa esperança não está nesse mundo, a nossa esperança não está nas ideologias políticas, a nossa esperança não está nos governadores, não está nos prefeitos, a nossa esperança não está no presidente da república, a nossa esperança não está no mais alto grau de personalidade nessa terra, a nossa esperança está em Cristo Jesus, e você precisa disso. Então a oração tem uma importância muito grande. Essa unção, Satanás quer tirar de nós o espírito, de você exercitar o espírito, de aproveitar as oportunidades para estar no espírito. 1 João, capítulo 1, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, uma conversa aberta com o Senhor. Nós precisamos desses momentos especiais de comunhão com Deus. O Senhor está buscando essas pessoas que desejam. O Senhor está buscando essas pessoas que têm um coração para servi-lo, para ser um soldado nesses últimos dias. São os ministros da nova aliança. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 fala: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As orações dos santos são as taças de ouro. As orações dos santos que estão na presença de Deus, que são essas taças de ouro, são as orações que mexem na administração de Deus. Como você tem feito as suas orações nesses dias? Você tem orado para Deus cumprir as suas promessas? Você tem orado? Você tem buscado ao Senhor nesses dias com esse objetivo? Senhor, cumpra a tua palavra. Senhor, cumpra as tuas promessas. Temos que ser ousados, irmãos, orar de acordo com o desejo e a vontade de Deus. Mas muitas vezes Satanás nos engana. E ele diz o seguinte: você precisa orar por você. Você precisa orar pelos seus negócios. Você precisa orar para você ter prosperidade. Você precisa orar. Ele nos conduz a uma situação onde nos prende nessa terra, onde nossas raízes nessa terra são aumentadas e nós nos tornamos mais pesados aqui nessa terra. Mas as nossas orações precisam ser orações prevalecentes, orações que mexem com a vontade de Deus, com o seu desejo, que lhe agrada. Diz assim: agora sim eu posso voltar e buscar a minha igreja, porque o meu povo está preparado. Quais são as suas buscas nesses dias? Quais são os seus objetivos nesses dias com respeito à palavra de Deus e servir ao Senhor? Você tem sido ministro da nova aliança? Ou Satanás está dizendo: com esse daí eu ainda posso contar mais alguns dias nessa terra? Ó Senhor Jesus. Apocalipse, eu li o versículo 8, né? Li o versículo 8, agora Apocalipse 8, versículo 1 e 3. Versículo 1: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Irmãos, meia hora é um tempo muito grande para um silêncio. Meia hora. Experimente ficar em silêncio 5 minutos e você logo vai incomodar. 3 minutos já incomoda. Meia hora no silêncio. Meia hora de silêncio. Essas orações, essas taças de ouro, são orações que propiciam a operação de Deus e a sua vida. Então, quando essas orações são feitas, quando pessoas de coração comprometidos com a palavra de Deus,
Quando pessoas que amam o Senhor e a sua vinda ajoelham nessa terra e oram, há um silêncio no céu. Há um silêncio para ouvir essas orações. Tudo que está acontecendo nesses momentos, irmãos, é para nos distrair, é para desviar-nos do propósito, para que você não tenha apreço pela volta do Senhor. Então, o que é que você tem? Ansiedade para voltar ao trabalho, às suas atividades normais, preocupações no dia a dia, como você vai pagar suas dívidas, como você vai manter sua empresa, como você vai manter o pagamento dos seus funcionários, como você vai manter a sua vida, como vai ser daqui por diante, depois que acabar essa pandemia, como será? Tudo isso lhe preocupa e Satanás está plenamente satisfeito. Isso são estratégias malignas. Mas quando nós, que conhecemos a estratégia de Satanás, como os ministros da nova aliança, quando nós ajoelhamos e oramos ao Senhor, há um silêncio no céu por meia hora. Aleluia, louvado seja o Senhor. O versículo 3 fala assim, do mesmo capítulo: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, e com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Aleluia! Esse versículo é maravilhoso. As taças são as nossas orações, as orações dos santos. Mas o incenso é Cristo dizendo sim e amém pelas nossas orações. Isso não é maravilhoso? Cristo apoia esse tipo de oração. Ele é acrescentado às nossas orações. E quando Cristo é acrescentado às nossas orações, Deus ouve a nossa oração. A nossa oração é atendida. E essa oração é para a necessidade de Deus nesses dias, para que Deus cumpra a sua palavra nesses dias. Orações assim, Satanás poderá dizer que seu fim está próximo. Você pode orar dessa maneira? Eu convido você nessa noite para fazer tal oração. Essa oração que incomoda Satanás e que limita os seus dias nessa terra. Aleluia. Por isso, irmãos, nós devemos desfrutar Cristo como nosso triunfo. Vencer a Satanás por meio das orações. 2 Coríntios, capítulo 2, já lemos, versículo 14, Paulo escreve: graças, porém, a Deus em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O ministro da nova aliança não faz obra, ele vive o ministério da nova aliança. Nós não devemos estar preocupados em fazer obras para Deus, nós devemos viver a palavra de Deus. O ministro vive a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Esse é o viver que o Senhor espera nesses dias, de pessoas comprometidas com a sua palavra. É fácil abrir a boca e dizer: eu sou crente. Talvez um dia você aceitou o evangelho porque alguém chegou na sua casa e pregou, e falou que Deus tinha um plano na sua vida, e você, com medo de ir para o inferno, aceitou. Aceitou a Jesus porque tinha medo de ir para o inferno. Ou então você aceitou a Jesus porque a pessoa que pregou para você lhe prometeu alguma coisa. Disse que você ia ficar milionário. Disse que você ia comprar um carro. Ou então porque você estava no leito da dor e você não tinha outra coisa se não aceitar a Jesus, que já que você ia morrer mesmo, então você tinha a chance de ir para o céu. Irmãos, Deus não está preocupado com essas coisas. Não é isso que nos faz servos de Deus. Não é esse tipo de experiência que o Senhor espera dos seus servos. Não é os presentes, aquilo que o Senhor pode nos oferecer. Não estou dizendo que Deus não possa fazer de você um milionário, desde que tenha um objetivo para isso, desde que o plano de Deus tenha esse objetivo. Deus precisa de você, da sua pessoa. A sua pessoa é importante para o Senhor. Talvez você diga: não, Deus não precisa de mim, eu sou uma pessoa fraca, eu não tenho muita fé, não tenho muita esperança, eu quase não leio a Bíblia, não tenho muita comunhão, eu não conheço a palavra de Deus.
Deus precisa de você, Ele conta com você. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar o seu viver, mas para isso você tem que pagar um preço. Você tem que desfrutar de Cristo. Abrir mão das suas coisas. Lembra do Senhor, lembra das mensagens passadas, quando falou a respeito do chamamento dos discípulos? O Senhor Jesus ia passando ali no mar da Galileia e chegou para Pedro e falou assim: vem, segue-me. Pedro não questionou, ele era um pescador, ele tinha família. Ele não questionou. Por que você acha que Pedro não questionou o seu chamamento? Porque Pedro sabia quem estava seguindo. Alguém que o chamou, o atraía, tinha uma força de atração muito forte. Tinha algo que lhe dava esperança, tinha algo que lhe confortava. Você já teve uma experiência assim com o Senhor? De quando você se achegar a Ele, você se sentir uma pessoa cheia de refrigério, cheia de alegria. Mesmo que você esteja vivendo as piores situações, mas lá no seu interior, você tem alegria, felicidade, você está contente com o Senhor, você já sentiu assim? É desse tipo de coração que o Senhor busca nesses dias. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 e 11. Vou ler para vocês o versículo 10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que se acusa de dia e noite diante de nosso Deus. Você acha que Satanás não conhece você? Ele não sabe das suas fraquezas? Você acha que Satanás não sabe onde você é fraco? Que ele pode tentar você? Que ele pode impedir de você ter comunhão? Que ele leva você a pecar? Você acha que Satanás não conhece? É engano seu. Satanás conhece. Ele tem estratégias e ele tem um plano e um objetivo. Do mesmo modo que Deus está fazendo um plano para cada um de nós, para nos salvar, para nos levar ao reino, Satanás também tem um desejo no seu coração de fazer-nos perdedores. Então aqui está dizendo que o mesmo que acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Mas tem um versículo 11 que nos refrigera. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mesmo sabendo, mesmo que Satanás saiba das suas fraquezas, das suas derrotas, das suas dificuldades, o ministro de Cristo pode abrir a sua boca e dizer: vencemos Satanás pelo sangue do Cordeiro. Você pode dizer nessa noite, se você se sentir acusado pelo inimigo de Deus, se alguma coisa no seu coração lhe acusa, se você tem a mágoa contra alguém e se sente acusado por isso, vá a essa pessoa e peça perdão, mas antes, busque ao Senhor e o seu sangue. Use o sangue do Cordeiro nessa noite. Satanás, ele age, mas nós temos as armas para derrotá-lo. O sangue do Cordeiro é a arma. Ele tem uma atitude de nos acusar, mas o sangue do Cordeiro para nos lavar e nos limpar e nos salvar. Maravilhoso. As promessas do Senhor, irmãos, ela é para sempre. Ela se cumpre todos os dias em nossa vida. Basta crer na palavra de Deus e valorizar a palavra de Deus. Valorize cada palavra que você ouviu nessa noite. Ser derrotados para Cristo, para experimentar a realidade da sua vitória. Sabe que o Senhor deseja, muitas vezes, explicar melhor isso aqui, muitas vezes, nós, por conta da nossa humanidade caída, e por conta do nosso ego, nós derrotamos aquilo que Deus começou a fazer em nós. Mas quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, quando oramos de joelhos, quando invocamos o Senhor do nosso interior, do mais profundo do nosso ser, e pedimos a sua salvação e a purificação da nossa vida, pelo sangue de Jesus Cristo, nos libertando do pecado, você sabe o que acontece? Nós derrotamos Satanás.
nós derrotamos o inimigo. Essa é a realidade que o Senhor quer nos dar, a vitória. Veja o que aqui diz 2 Coríntios capítulo 2 de novo. Graças, porém, a Deus, que é em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha aqui, no versículo 14 fala a fragrância do seu conhecimento. No versículo 15 fala o bom perfume de Cristo. Fragrância do conhecimento e o perfume de Cristo. Uma é a fragrância do conhecimento, outra é o perfume de Cristo. A fragrância do conhecimento é quando você reconhece que você é um pecador e que você necessita das palavras, das promessas de Cristo e vive de acordo com a palavra de Deus. Então você foi derrotado, você foi cativo, Deus venceu, Cristo venceu você, venceu o seu ego, sua natureza. Então você exala o conhecimento, o perfume do conhecimento. Mas o perfume de Cristo é para mostrar ainda mais que quando contata as pessoas, quando você prega o Evangelho, o que exala de você não é mais o seu ego, não é mais o seu conhecimento próprio, a sua maneira de servir a Deus de todo jeito, a sua própria maneira, mas a fragrância de Cristo, a palavra de Deus. As pessoas logo são atraídas por aquilo que você fala. Do mesmo modo, quando Jesus, ao chamar os seus discípulos no mar da Galileia, e eles seguiram, foi por conta dessa fragrância que saía do Senhor Jesus. Hoje o Senhor está dentro de você como Espírito, e você pode destilar essa fragrância. Se encha do Espírito, invoque o Senhor, gaste tempo na presença de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 8, fala assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Cristo o levou consigo em triunfo quando ressuscitou. Eu vou lhe falar uma história do momento ali em Roma, quando o imperador romano mandava o seu governador para as cidades, para conquistar as cidades e as nações, para estarem sob seu domínio. Após a guerra, aquelas pessoas se rendiam, não tinham mais, o exército romano era muito valente, era muito forte, e eles eram vencidos. Alguns se entregavam, então eles eram levados cativos, e outros não, eles não se entregavam, eram amarrados, e eram puxados e levados. Então, no momento, havia uma cerimônia que o rei, o imperador fazia para engrandecer, para dar glórias àquele comandante, àquele general. Então eles passavam aquilo, então havia um incensário, era uma coisa assim, que as pessoas que estavam ali naquele momento, que se entregaram ao general, apesar deles serem conquistados, mas havia nele um pouco de alegria, porque eles iam continuar vivos. Mas os outros que se rebelaram, que não se entregaram, estavam amarrados, puxados, aquele cheiro, aquela glória, aqueles perfumes, era de morte para eles. Sabe por quê? Porque eles iam morrer. Eles iam ser degolados, decapitados, entregues aos animais, eles iam morrer. Um dia o Senhor venceu todas as coisas, venceu a morte, venceu a Satanás, venceu as trevas, venceu a potestade do ar e nos conquistou. E por isso, irmãos, nós somos cativos de Cristo. Nós agora podemos exalar esse bom perfume. Então, para muitos, isso é um perfume de salvação. Eu vou ler um versículo para vocês aqui. Ele fala mais adiante, eu vou ler outro versículo para você mais adiante, mas vamos continuar nesse sentido. Então, quando você recebe o Senhor, esse perfume de Cristo sai de nós. Por isso ele diz aqui, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Aqueles que são salvos, aqueles que aceitam a palavra de Deus, eles recebem esse perfume
como sua salvação. Mas aqueles que rejeitam a palavra de Deus, o perfume, para eles, esse cheiro é de morte, porque são condenados pela sua própria palavra. Entenderam? Então, para compreender melhor, vamos ler mais abaixo. Eu vou ler para vocês Hebreus capítulo 2, versículo 14, que diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também, ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Cristo anulou aquele que tem o poder da morte, a morte de Cristo, o bom perfume de Cristo, em sua ressurreição, anulou aquele que tem o poder da morte, graças ao Senhor. Ele igualmente participou para que por sua morte, pela morte de Cristo, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aleluia! Pela vitória de Cristo, pela morte e ressurreição de Cristo, que aniquilou o diabo, prendeu a morte, destruiu a Satanás e deu vida aos seus vencedores. O destino de Satanás, irmão, já está traçado. Ele sabe disso. Ele tem essa consciência. E você acha que ele vai perder isso de mão beijada? Ele vai lutar para impedir que você toque na vida de Deus. Ele vai lutar para distrair você. Ele vai lutar para tirar você dos caminhos do Senhor, para que você desista, para que você não valorize a palavra de Deus e vá de encontro a tudo aquilo que você aprendeu na vida. Ele quer derrotar você, porque ele sabe dos seus dias estão chegando ao fim. Então, louvado seja o Senhor. Aí João, capítulo 19, versículo 30, fala: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Esse é o versículo mais precioso da Bíblia. Porque nesse versículo, tudo aquilo que Deus planejou, desde a fundação do mundo, tudo aquilo que Deus prometeu aos seus discípulos, aos seus apóstolos, aos seus profetas, aos seus patriarcas, desde a criação, ali em Gênesis, tudo se cumpriu naquele momento, está consumado. A obra de Deus, então, se completou nesse momento em que Jesus disse: está consumado. Fale aí para você e para seu vizinho, para seu cônjuge, fale para você mesmo: está consumado. Repita essas palavras: está consumado. Leve isso ao seu espírito. Quando Satanás vier lhe acusar, quando as situações vier contra você, quando o mundo tentar lhe tragar, quando todas as coisas negativas tentar lhe tirar o desfrute de Cristo, diga para Satanás: está consumado. E aí você vai derrotá-lo, porque ele sabe do que você está falando. Você tem que ter a consciência e a certeza disso. Senhor Jesus, para encerrar, irmãos, a nossa mensagem de hoje, quero ler só alguns versículos que fala em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o Evangelho é para todos, graças ao Senhor. Que o Senhor use essas palavras nesses dias para alcançar você. Que você não se conforme com o que você está ouvindo, com as notícias que vocês têm ouvido, com as coisas que estão tentando lhe tirar o desfrute, com todas as coisas que lhe cercam. Não se conforme com as coisas deste mundo. Não vos conformeis, mas use
a conformação do Espírito para ser renovado. Se conforme, molde ao Espírito, se conforme, molde ao Senhor, não se conforme às coisas desse mundo, mas se una ao Senhor. Em Coríntios fala, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então nesses dias o Senhor está nos chamando para nos unir a Ele. Vamos nos unir ao Senhor, vamos nos esforçar para que possamos ter esse sentimento de união com o Senhor, para que a vida divina transforme o nosso ser. Louvado seja o Senhor. E que a palavra de Cristo habite em você nessa noite. Muito obrigado, irmãos, que Deus abençoe vocês. Não esqueçam depois de passar essa mensagem para outras pessoas, de compartilhar o vídeo, dar o like e também se inscrever no nosso canal. Jesus é o Senhor. Aleluia. Saúdo-vos, irmãos! Estamos há 70 dias nessa quarentena. E com saudade de todos os irmãos, e torcendo que volte logo às reuniões presenciais. E da sala das crianças também. Vamos aproveitar a ferramenta da internet para matar a saudade dos irmãos, para assistir às reuniões pelo YouTube e também para participar das reuniões pelo Zoom. É verdade, irmãos. Nós temos as reuniões de cuidado e multiplicação, nós temos as reuniões de oração das irmãs, nós temos as reuniões de oração com toda a igreja na quarta-feira e nós temos as reuniões ministeriais. Sim, queremos encorajar os irmãos para assistirem às reuniões online. Vem pra reunião você também! Vem! Jesus é o nosso Senhor! Aleluia! Glória. Ó Senhor Jesus, saudamos-vos, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, toda a igreja em Itabuna, toda a sua família. Estamos aqui muito alegres, porque estamos tendo essa oportunidade de falar com os irmãos, sentindo muita saudade, muita falta de estarmos juntos, mas louvado seja o Senhor, que em meio a toda essa situação, temos experimentado o cuidado do Senhor, temos desfrutado juntos mais da palavra do Senhor, temos orado, graças ao Senhor, orado muito pelos irmãos, pela igreja, pelo nosso país, pela nossa cidade, pelas famílias da igreja, graças ao Senhor, irmão, porque em tudo Deus quer nos dar uma lição, em tudo o Senhor quer nos ensinar algo, e tudo isso não é em vão, mas o mais importante de tudo é que tenham visto que o Senhor, Ele tem trabalhado em nós, Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o Senhor. Um abraço em todos. Jesus é o Senhor! Graças ao Senhor, né, irmão, que o Senhor tem nos suprido com a palavra dEle, Amém. por meio dos seus profetas e apóstolos. Amém. E nós agradecemos muito, Amém. embora nós estamos tendo uma experiência com o Senhor, Sim. diante da situação que está ocorrendo, Amém. mas nós estamos juntos e em espírito. Amém. Isso tudo coopera para que a gente possa ter uma experiência com o Senhor diferente, não religiosamente, mas viva, né? Amém. Jesus é o Senhor. O Senhor Amém. abençoe cada irmão. Amém. Jesus, amém. Quero dizer para os irmãos que eu estou com muita saudade dos irmãos, e que a gente está orando, né? A gente está separado, né, fisicamente, mas estamos unidos em espírito Amém. e em oração. Louvado seja o Senhor. Amém. Saúdo-vos, irmãos, amado irmão, nós estamos aqui com saudade de vocês. Estamos de longe, mas estamos de perto com vocês. Amém. Irmãos, vamos desfrutar, vamos aproveitar esse tempo que nós temos com a nossa família, para desfrutar desse Deus maravilhoso. Amém. Nosso Senhor Jesus, logo nós estamos juntos, amados. Amém. Realmente, irmãos, estamos com muita saudade de vocês e queremos expressar esse amor através de um hino. Ó Senhor Jesus! Eu preciso de ti, querido irmão, precioso.